Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler os versos de 3 a 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Vamos ter um breve momento de oração. Senhor, elevamos nossos olhos para Ti, com gratidão, com alegria, por podermos mais uma vez nos assentar aos Teus pés como Teu povo, aqueles que o Senhor escolheu para si, propriedade exclusiva do Senhor, raça eleita, reino sacerdotal. Nos assentamos como ministros de uma nova aliança, e desejamos ouvir a Tua voz e ministrar ao Senhor, adorando-Te por meio da Tua palavra. Apresentamos ao Senhor nossas vidas, suplicamos Teu favor, Tua graça em tudo. Precisamos que o Senhor abra esta palavra poderosa e mais uma vez sopre esta palavra que o Senhor mesmo inspirou. Precisamos que o Senhor nos auxilie fisicamente, que o Senhor nos supra nas nossas debilidades, para que em nada nós percamos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Assim, confiados, nos colocamos diante do Senhor e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos então considerado de forma específica algumas daquelas marcas que mencionamos para os irmãos. 13 marcas da vida e do serviço do apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Mais uma vez, quero reiterar e fazer um estímulo aos irmãos, aos jovens e também aos irmãos mais velhos, que considerem juntos aos pés do Senhor essas marcas. Aqueles irmãos que têm tido encargo pela palavra, que então possam, de alguma maneira, destrinchar de forma mais calma, detalhada, cada uma dessas marcas tão significativas da vida desse homem, que nos ajudam a compreender por que Paulo foi quem foi. Nós já temos dito que ele foi o que foi por causa da graça, nós sabemos. A graça que operou eficientemente na vida dele. Mas também nós sabemos que a graça dispensada a Paulo na sua vida não se tornou vã. Antes trabalhei mais do que todos os outros. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, que o Senhor nos ajude a compreender isso, essa combinação tão maravilhosa que a Bíblia faz sempre que o assunto da graça é apresentado, irmão. Sempre que a graça maravilhosa, a graça preciosa, a graça eficaz é apresentada, a Bíblia também apresenta nossa responsabilidade diante da mesma graça. Tudo começa com a graça, tudo tem início com a graça, mas a graça gera resposta no coração dos alvos da graça, para que então o Senhor alcance seu testemunho, sua glória. E então nós selecionamos dentre essas marcas, de forma mais aleatória, nesses períodos, hoje pela manhã, agora à noite e amanhã de manhã, nós selecionamos 3 marcas, mas de forma aleatória, como já disse aos irmãos. E de alguma maneira, a impressão que tem no meu espírito é que nós devemos então considerar para essa noite essa 10ª marca que chamamos de a batalha espiritual.
Então, que o Senhor nos ajude, nos conceda graça, para que nós possamos compreender como Paulo viu a batalha espiritual. Já que isso é algo tão confuso nos nossos dias, tão cheio de posicionamentos e mesmo atitudes tão equivocadas. Que o Senhor nos ajude. Esse texto que você tem diante de você é um texto muito significativo, porque a ênfase aqui, se você observar, está na mente, irmão. O apóstolo Paulo está nos ajudando a compreender que grande parte da batalha espiritual é travada na mente. E a Bíblia vai fazer isso em muitos textos. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer muitas coisas a respeito disso. É ele, por exemplo, que aos Romanos diz que nós precisamos ser renovados na nossa mente, sermos transformados pela renovação da nossa mente. É o apóstolo Paulo que diz isso aos Romanos. É o apóstolo Paulo que diz aos Coríntios mesmo que nós temos a mente de Cristo. Também é o apóstolo Paulo que diz assim. É o apóstolo Paulo que vai nos apresentar de forma mais enfática em todas as suas epístolas o lugar da mente nos propósitos de Deus. É ele que aos Filipenses, por exemplo, vai dizer que nós fomos chamados como povo para que, tendo uma exortação poderosa em Cristo, sejamos aqueles que têm aprendido a pensar a mesma coisa. Ele diz isso aos Filipenses capítulo 2. Seguindo no verso 5 do capítulo 2, ele diz que nós fomos chamados para ter em nós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Então você vê que são tantos textos, não somente Paulo. Pedro, por exemplo, vai dizer na sua epístola que nós precisamos cingir o nosso entendimento. Então veja como a ênfase do Novo Testamento é tão concentrada no que concerne a batalha espiritual à nossa mente. Há um servo de Deus do passado chamado Watchman Nee, tantos irmãos provavelmente conheçam. O Watchman Nee faz uma colocação, talvez duas, muito interessantes sobre essa questão da mente. Ele diz assim: se nós perdermos a batalha aqui, nós perdemos todo o resto. Se nós perdermos a batalha aqui, nós perdemos todo o resto. E ele faz uma comparação, ele diz assim: nas cidades medievais, a batalha era travada na porta da cidade. E é assim, se você assistir um filme de época, você vai ver que as batalhas eram travadas na porta. Por quê? Se o inimigo ganhasse a porta, ele ganhava toda a cidade. Então as batalhas eram travadas na porta. Nossa mente é a porta do nosso ser. As batalhas são travadas nas nossas mentes. Na medida em que nós aprendemos a dispor de armas espirituais, poderosas em Deus, então nós seremos vitoriosos nessa batalha. Por quê? Porque essa é uma batalha que já foi vencida. A posição que o Senhor requer de nós é uma posição de firme, um tomar posição de firmeza, e não propriamente que nós tenhamos armas de ataque. Nós fomos chamados pelo Senhor para assumir uma posição definida e firme na batalha espiritual. Agora, certamente que nós precisamos de alguns outros textos de Paulo para compreender o que esse homem viu e por que esse discernimento em relação à batalha era uma marca para Paulo. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é o seguinte: irmão, nós não estamos em um ambiente de paz. Será que você tem percebido isso, irmão? Nós não estamos em um ambiente de paz. Você se lembra que Jeremias profetizou em um contexto terrível do povo de Israel. Jeremias é o profeta que profetiza durante 40 anos e que antecede o cativeiro babilônico, um dos mais terríveis cativeiros do povo de Israel. Em termos de tempo, é o segundo maior cativeiro. Eles só tiveram um cativeiro maior, que é o cativeiro egípcio,
400 anos eles ficaram no Egito. Mas na Babilônia, 70 anos de cativeiro. O cativeiro babilônico foi profetizado por Jeremias. Jeremias profetizou 40 anos. Sabe quem se arrependeu, irmão? Ninguém. Não houve arrependimento. Jeremias profetizou e profetizou e profetizou e não houve arrependimento. Agora, há uma nota que Jeremias destaca, que é uma das causas no livro de Jeremias para tamanha idolatria daquele povo, porque eles caíram em idolatria mais uma vez. Jeremias profetiza e então o Senhor trata com a idolatria deles de forma definitiva, irmão. Porque se você conhece a história do povo de Israel, por causa da idolatria, eles foram mandados para a terra dos ídolos, a Babilônia. E esse cativeiro tratou tão definitivamente a questão da idolatria no coração deles, que depois da Babilônia, eles nunca mais foram atrás de outros deuses. Agora, o Senhor então levantou Jeremias para destacar uma característica daqueles dias que, penso eu, é tão oportuna para os nossos dias. Porque nós estamos vivendo um contexto, irmão, que não é de paz. Nós estamos vivendo tempos de luta. Nós estamos vivendo os momentos que antecedem a volta do nosso Senhor. Esses são momentos de batalha espiritual ferrenha. Nós temos muitos ícones que sobem nos púlpitos no Brasil para falar besteira a respeito desse assunto. Principalmente duas mulheres. Tem duas mulheres no Brasil que se levantam e falam besteira a respeito desse assunto. Os nomes são Neuza Utioca e Valnice Milhomens. Duas mulheres que têm falado besteira a respeito disso. E isso mais uma coisa importada dos Estados Unidos. Isso começou lá. Começou um mapeamento de demônios. Nós identificarmos demônios pelo nome. Identificarmos o lugar de atuação dos demônios. Orarmos e perguntarmos para o demônio onde que ele vai agir para a gente poder ir combater. É isso que tem sido dito, irmão. Agora, você acha que isso tem alguma coisa a ver com a batalha espiritual? O que a Bíblia apresenta para nós sobre batalha espiritual é algo muito diferente disso. O primeiro aspecto que eu queria que você considerasse é esse da mente. Mas lembre-se, voltando a Jeremias, Jeremias vai mencionar um aspecto tão terrível, ligado e com reflexos nos nossos dias. Se não me falha a memória, Jeremias vai mencionar isso no capítulo 6. Você não precisa abrir, depois você confere. Se não me falha a memória, é no capítulo 6. Ele diz assim, que o Senhor estava indignado no seu coração com relação aos seus sacerdotes. Irmão, o sacerdote no Velho Testamento é o mestre do Novo Testamento. Era o sacerdote que ensinava a lei. O sacerdote é o mestre do Velho Testamento. Então, o Senhor estava indignado com os sacerdotes porque eles estavam ensinando algo para o povo. Sabe o que eles diziam? Paz, paz, quando não há paz. Então o Senhor fala através de Jeremias, eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Nós estamos experimentando esse contexto, irmão. Quantos irmãos têm usado a palavra para massagear o ego do povo do Senhor, dizendo paz, paz. Ministrando aquelas mensagens que reconfortadoras, aquelas mensagens de que nós precisamos ter os nossos projetos realizados, de que nós precisamos comer o melhor dessa terra. Irmão, nós não somos daqui. Nós não estamos num contexto favorável. Nós estamos em um contexto de lutas. Nós precisamos estar atentos, porque os profetas dos nossos dias, genuínos, sabe quem são? São aqueles que conseguem fazer uma leitura adequada do momento que nós estamos no relógio de Deus. Esses são os profetas dos nossos dias. Irmãos que têm tomado a palavra e têm nos ajudado a compreender a que horas nós estamos da noite.
Lembra que Jeremias faz essa pergunta? Jeremias capítulo 21, verso 11. Jeremias vai fazer essa pergunta quando está fazendo uma profecia para Admar. Você se lembra? Sabe o que é Admar, irmão? Admar era um oásis. Admar era um oásis. Um lugar de descanso e de paz. Então Jeremias profetiza para Admar. Sabe o que ele diz? Guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Então essa pergunta precisa ecoar no seu coração e no meu. Você precisa responder essa pergunta. A que horas nós estamos da noite? Será que você tem compreendido, como esse homem que nós estamos considerando aqui compreendeu? Que vai alta a noite e vem chegando o dia. E já é tempo de nós não nos envolvermos com as coisas desse mundo. E esse é o apóstolo Paulo. Você vê? Então, eu gostaria de tomar outros 2 textos que nós vamos usar em paralelo com esse que você tem diante de você, mantenha ele marcado, e vamos tomar então outros 2 textos para nos ajudarem. Eu gostaria de estabelecer um pano de fundo, uma base para nós, de como Paulo compreendia a marca mais excelente daquele soldado que está em batalha. Então nós precisamos ir a Timóteo, a 2 Timóteo capítulo 2, por favor. 2 Timóteo capítulo 2, Paulo vai fazer uma abordagem muito significativa, que vai nos ajudar aqui a darmos um primeiro passo. Então ele diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Ele diz assim, ele está dizendo para Timóteo, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve, presta atenção nessa palavra, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta terra, porque o seu objetivo é satisfazer, presta atenção nessa palavra também, satisfazer aquele que o arregimentou. Irmão, se nós estamos em uma batalha, então nós precisamos de 2 textos de Paulo. O primeiro é esse aí. Por quê? Porque Paulo está falando de um soldado. E também nós vamos tomar Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, porque Paulo vai falar da armadura de Deus, certo? E se nós somos e temos então tido consciência espiritual, entendimento e discernimento, e nós sabemos que nós estamos em um contexto de batalha, então nós precisamos de orientação como guerreiros de Deus, como soldados de Deus, pessoal e corporativamente. Porque lá em Efésios, Paulo está falando para a igreja. Ele está dizendo, olha, a igreja é o guerreiro de Deus. E ela precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Então esses 2 textos vão nos ajudar a compreender por que Paulo compreendeu da maneira que compreendeu a batalha espiritual e porque essa foi uma marca da vida dele. Ele discerniu o momento em que ele viveu. E ele discerniu vivendo como um bom soldado de Cristo. Então, os versos de Timóteo que acabamos de ler apresentam para nós um soldado. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção aí, irmão, é a expressão participa. Preste atenção, ele diz, participa dos meus sofrimentos. Essa expressão é muito significativa. Ele está dizendo, olha, envolva-se, participe, envolva-se. Você está em um campo de batalha. Agora, irmão, você já pensou se você estivesse lá na Síria, num campo de batalha? Será que você andaria por aquela região em que há um grande conflito? Você andaria passeando, tranquilamente, assobiando? É isso que você faria? Certamente que não. Por quê? Porque você está em um campo de batalha. Agora, por que a igreja anda distraída nos nossos dias? Por que os servos do Senhor andam distraídos?
Será que nós não temos percebido as ciladas e armadilhas do inimigo? Que está pronto, esperando só você botar a sua cabeça para fora. Ele vai atirar. Ele vai atirar. Ele vai procurar te ferir. Se houver alguma brecha na sua armadura e na minha, você será atingido. Não tenha dúvida, irmão. Ele não te poupará. Então, o apóstolo Paulo vai apresentar um soldado. A primeira coisa que ele chama a atenção é: participa, esteja atento, participa dos meus sofrimentos. Esteja atento com relação àqueles que têm sofrido pela causa de Cristo. Aqueles que têm tido seu coração angustiado e que têm pago o preço de serem verdadeiros servos do Senhor, porque eles vivem vidas diferentes, vidas marcantes. Eles são bons soldados de Cristo. Portanto, se você quer compreender o ambiente de batalha espiritual, a primeira lição para você e para mim é: participa. Participa. Esteja atento. Não esteja fora do mover de Deus, irmão. Não esteja na periferia do mover de Deus. Participe. De que maneira você pode participar? Será que o irmão está falando de eventos? Será que o irmão está falando dos eventos que a gente realiza? Irmão, eu estou falando de verdadeiro discernimento espiritual. Eu estou falando de participar pelo Espírito daquele mover, porque nós bebemos de um mesmo Espírito, aquele mover uno do Senhor, aquele que é do céu para nós, aquela vontade governante dos céus que é revelada para nós como povo. Isso é participar. Agora, uma pergunta: você tem clamado, irmão? Você tem clamado ao Senhor? Você tem pedido ao Senhor: Senhor, revela a Tua vontade para nós. Senhor, nós queremos saber a Tua vontade. Ou será que nós temos caminhado como um povo que tem discernimento e conhecimento próprio? Aquilo que nós podemos chamar de bom senso. Então nós achamos que agora o assunto deve ser esse, porque nós olhamos aqui os irmãos e estamos achando que deve ser por aqui. Será que a igreja precisa de bom senso, irmão? Ou será que a igreja precisa de encabeçamento espiritual? Nós precisamos responder ao cabeça. É Ele que tem olhado para a igreja. E nós precisamos pedir ao bendito Espírito Santo: comunica para nós como o Senhor tem nos visto. Não é a impressão que eu tenho de mim, não é a impressão que os outros têm de mim, mas é os olhos do Senhor em relação a mim. Você tem orado ao Senhor assim, irmão? E pedido: Senhor, eu não quero ficar me fiando na impressão que eu tenho de mim, porque via de regra ela é inadequada. Ela é uma falsa medida. Eu não quero confiar na impressão que os outros têm de mim, porque ela também é inadequada. Mas, Senhor, eu quero ter uma justa estima. Lembra que Paulo fala isso aos Romanos? Paulo vai falar aos Romanos, capítulo 11, final do capítulo 11. Ele diz que o Senhor distribuiu capacidades ao povo de Deus, dons, e que então, por isso, nós precisamos ter uma justa estima. Irmão, uma justa estima é conquistada, não é na sala do psicólogo, não, irmão. E infelizmente as igrejas estão assoladas por psicologia moderna. Uma justa estima, ela é experimentada, ela é adequada aos pés do Senhor, recebendo a provisão e a capacitação do Senhor. Então o apóstolo Paulo vai apresentar esse soldado para nós, vai dizer: participa. E o verso 4 diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Irmão, eu queria destacar uma nota para você relacionada ao soldado. Ela vai servir de pano de fundo para nós com relação à batalha espiritual. Irmão, sabe qual é a nota mais excelente, já que nós estamos falando de soldado? Sabe qual é a patente espiritual mais importante do bom soldado de Cristo? Devoção. Guarda isso no seu coração.
devoção. É disso que Paulo está falando aí nesse verso 4. Paulo está falando sobre um coração devotado, um coração apaixonado, um coração atento àquele que o arregimentou. Então, ele vai dizer que esse soldado, ele tem um testemunho. E esse testemunho, ele não se envolve, então ele tem um lado negativo, ele não se envolve com os negócios dessa terra. Interessante, irmão, que o testemunho dos bons soldados é esse, é não se envolverem. Você já pensou um soldado distraído? Ele está preparado ali, guardando a porta. Daí a pouco passa alguém, ele começa a bater papo, leva um tiro no ouvido, e então está destruído. Porque esse soldado não pode se distrair, não pode se distrair. Agora, irmão, essa palavra não sou eu que estou criando aqui para você, não. É a Bíblia que está dizendo isso. A Bíblia que está dizendo que os bons soldados de Cristo, eles não se distraem, eles não se envolvem com os negócios desta vida. Agora, tem um outro aspecto. Primeiro ele diz, participa. Segundo, não se envolva. Primeiro, negativo. Ele está dizendo, olha, se envolva com aquilo que é de Deus. Participe e se envolva com aqueles que têm tido percepção espiritual e por isso pagam o preço do momento de angústia que a igreja vive. Então participe dos meus sofrimentos, ele está dizendo. Mas não só isso, não se envolva com negócios dessa terra. Então ele dá um terceiro passo. Ele diz que esse soldado, ele não se envolve porque ele tem um objetivo. E o objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Irmão, quando você estuda essa palavra aí, eu quero passar para você alguns significados dela. Dessa palavra satisfazer. Apenas para você considerar isso. Satisfazer, primeiro, significa esforçar-se. Impressionante, não é? O que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo que nós fomos tornados bons soldados de Cristo pela graça. Porque Ele nos fez, nos arregimentou para o seu exército. Ô, irmão, esse é o exército, sabe por quê? Porque esse é o exército do capitão vitorioso. Não tem batalha perdida para esse exército. Então é um privilégio ser arregimentado para esse exército. Você e eu, nós fomos arregimentados pela graça. Mas agora ele está dizendo, você não pode se envolver. E você precisa satisfazer. Então primeiro, esforce-se. É a primeira expressão que eu queria chamar a sua atenção. Esforce-se para agradar. Irmão, responda uma pergunta para mim. Você tem se esforçado para agradar o Senhor? Os jovens que estão aqui em princípiozinho de namoro, ou que estão intencionando namorar, vão entender bem isso que eu estou dizendo. Esforçar para agradar. Você sabe bem o que é isso. Você se esforçar, se dedicar para gerar satisfação para outra pessoa. É o que a palavra está dizendo. Esforce-se para agradar o Senhor. Isso cabe a você. Você precisa responder. Mas não só isso. Uma outra expressão, um outro sentido dessa palavra é tomar sobre si e carregar algo. Alguém que deseja satisfazer o Senhor, ele tem sobre os ombros um testemunho e ele é desafiado a carregar esse testemunho com uma finalidade: satisfazer aquele que o arregimentou. Que maravilhoso, irmão. Por quê? Porque esse texto vai estabelecer para nós como Paulo via a batalha. Esses textos combinados vão formar para nós o entendimento que ele tinha. E por que essa era uma marca? Porque ele era alguém que discernia rapidamente o contexto de batalha. Por que Paulo, quando encontrou com aquela menina possessa de um espírito mudo, que olhou para eles, e possessa de um espírito, quando olhou para eles diz, esses são servos do Deus Altíssimo. E então Paulo olhou e discerniu que aquele
não era um elogio proveniente de alguém que estava exaltando o testemunho do Senhor. E então ele acabou com a fonte de lucro daqueles homens. Repreendeu aquele espírito, porque ele tinha discernimento. Quando Paulo se encontrou com Elimas, o mágico, por que Paulo discerniu o que estava acontecendo no coração daquele homem? Aquele filho do diabo, é assim que ele é chamado, um filho do diabo. Por que Paulo discerniu isso, irmão? Porque Paulo era um bom soldado de Cristo. Ele estava envolvido com as coisas de Deus. E nada se envolvia com os negócios dessa vida. Ele teve dedicação total. Aí você vai dizer, ué, mas Paulo servia em tempo integral. Irmão, Paulo aprendeu um ofício. Como todo judeu menino aprendia um ofício. E o ofício que ele aprendeu foi construir tendas. E Paulo, muitas vezes, disse para os irmãos para onde ele estava indo, que ele não seria pesado para eles, e que ele retiraria o sustento para ele e para os cooperadores dele, das próprias mãos dele. Esse era Paulo. Mas ele não se envolvia com os negócios dessa vida. Ele não olhou e falou, nossa, aqui tem uma oportunidade, eu faço tendas, o pessoal que adorou as tendas, eu sou bom em tenda, vou começar a produzir, vou ficar por aqui, aí eu prego também, vai dar tudo certo. Não se envolva com os negócios dessa vida, porque Paulo sabia que fazer tendas era algo secundário. O mais importante para ele é que ele era um bom soldado de Cristo. Você vê, irmão? Então, Paulo vai apresentar esse princípio para nós. Agora, com isso, irmão, com esse pano de fundo, nós precisamos então ir para Efésios. E Efésios vai tratar da armadura de Deus. Então vamos considerar mais algumas coisas aqui para seguirmos. Efésios capítulo 6, por favor. Efésios capítulo 6, nós vamos ler desde o verso 10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, revestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Irmão, esse é um texto conhecido dos irmãos. Meu encargo não é que nós compartilhemos propriamente cada parte da armadura, cada aspecto da armadura, mas é chamar a sua atenção para alguns princípios aqui, e então tomar um texto na palavra de uma batalha, para que nós extraiamos alguns princípios ali. Então, olhe para esse texto, e o apóstolo Paulo começa dizendo que, quanto ao mais, nós temos necessidade de fortalecimento, aquele poder fortalecedor que é proveniente do Senhor. Fortalecimento para, verso 11, nos revestirmos de toda, é a primeira expressão interessante, toda a armadura de Deus. Não é de uma parte, outra parte, porque se alguma
parte do seu ser espiritual ficar descoberta, você será atingido. Então ele está dizendo, revestivos de toda a armadura de Deus. Agora, ele vai apresentar o objetivo da armadura, e eu queria me concentrar aí com você. E o objetivo é para, então para denota propósito. A preposição está aí para que nós entendamos. É revestivos de toda a armadura para. Então o propósito é poderdes ficar firmes, primeiro, contra as ciladas do diabo, segundo. Então, primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que o objetivo da armadura é que nós assumamos posição, irmão. É tomar uma posição. Não é que você ataque o inimigo. Não é que você entre em confronto com o inimigo. Mas é que você tome posição ao lado do Senhor. E que essa posição, ela é contra o inimigo, mas deixe-me te dizer uma coisa. Essa posição, ela é muitas vezes contra você mesmo. Assumir posição envolve, em muitos aspectos, negarmos a nós mesmos. E tomarmos posição ao lado do Senhor. Agora, essa posição definida, assumir uma posição definida, fala de sustentar uma posição em um momento crítico da batalha. Sabe aquela posição firme, assumida, aquele território é ganho, e eu assumi aquela posição e não vou deixar aquela posição. Tem muitos jogos esportivos em que você precisa assumir posição e assegurar aquela posição. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o que o Senhor espera da igreja na batalha é que nós tomemos posição. O primeiro passo para vestir a armadura é tomar posição. Esse é o primeiro passo. O objetivo de tomar a armadura, em primeiro lugar, envolve um posicionamento definido. Agora, irmão, você tem compreendido que nós estamos em um contexto de batalha? Você tem perguntado para o Senhor, Senhor, revela tua posição definida para mim, Senhor, nisso e naquilo. Irmão, nós estamos vivendo momentos de ataques, uma terrível boca de blasfêmia, falando contra Deus e todos os seus princípios. Você tem percebido isso para tomar uma posição definida? Você tem posição? Ou será que tem assuntos que você ainda está titubeando, ou tentando assumir uma posição sem confronto? Eu preciso te dizer, isso é impossível. Aquele que é por mim, que não é por mim, é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. É radical a posição que nós precisamos tomar. Então que o Senhor nos ajude. Agora, irmão, ele segue e diz que o primeiro aspecto é esse, mas o segundo, o objetivo é que essa posição firme nos auxilie contra ciladas do diabo. E aqui eu preciso chamar a sua atenção para algo. Porque a palavra no grego aqui para cilada é métodos, ou truques, ou trapaças. É a palavra usada aí para ciladas. Então o que está sendo dito é que o diabo, ele tem seus métodos, seus truques e suas ciladas. E com esses métodos, ele visa derrubar você. Agora, eu queria sugerir para você, quando você estuda a palavra mais a fundo, eu queria sugerir 2 sentidos para nos ajudar a compreender como são essas ciladas. Sabe qual é o primeiro sentido? Se você estudar mais a fundo a palavra cilada, o primeiro sentido é um ataque frontal. O inimigo faz um ataque frontal. De que maneira? Ele vai atacar marcos que foram estabelecidos nas nossas vidas pela verdade. Essa é a primeira artimanha do inimigo.
ataque frontal a marcos que foram estabelecidos. Você se lembra de Provérbios 22, deixa eu me localizar aqui, que eu anotei, verso 28, Provérbios 22, 28. Salomão vai dizer assim: não removas os marcos antigos firmados por seus pais. Lembra? Por que Salomão diz isso? Porque o Espírito Santo compreende que o inimigo das nossas almas, ele irá nos atacar de todas as maneiras. Qual é o primeiro objetivo da cilada? Atacar frontalmente aqueles marcos da verdade. Aqueles que foram depositados no seu coração e que, via de regra, têm relação com duas coisas. Tem relação com a verdade absoluta da palavra de Deus, e a outra é correlativa, tem relação com o caráter de Deus. Irmão, isso começou lá no Éden. Lá no Éden. Quando o ardiloso inimigo, através de uma serpente, atacou Eva, o que ele fez com seus métodos? Ele atentou contra duas coisas. É assim que Deus disse, a verdade absoluta da palavra de Deus e o caráter de Deus. Ele não quer que você conheça algo. Não é assim? Por quê? Porque ele sempre fará ataques frontais procurando remover marcos. Será que as verdades relacionadas à palavra de Deus e ao caráter de Deus estão assentadas no seu coração, jovem? Porque as ciladas do diabo vão procurar remover esses marcos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o seguinte: quando ele não conseguir remover os marcos, ele tentará um segundo caminho. E esse caminho também aponta aí para o sentido da palavra. E esse caminho é sugerir um caminho alternativo. Quando ele não consegue remover a sua opinião definida, a sua convicção definida, ele vai sugerir um caminho alternativo. Irmão, deixe ser bem claro com você. Nós estamos vivendo um dia, por exemplo, de uma maligna ideologia de gênero. Se o inimigo não conseguir atacar frontalmente esse marco estabelecido no seu coração, quanto a isso em relação à palavra e também em relação ao caráter de Deus, ele tentará sugerir para você um caminho alternativo. E um caminho alternativo é quando você tenta agir politicamente correto. Você entende? Que o Senhor nos ajude, porque o povo de Deus precisa tomar posição. Se nós não assumirmos posição firme, nós seremos atingidos na batalha. Nós estaremos em campo aberto e o inimigo vai atacar. Então que o Senhor nos ajude. Esse é o segundo aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção aí. Nessa batalha, nessa luta, irmão, a nossa confiança, ela não está nem na armadura propriamente e nem no exército. A nossa confiança está exclusivamente no Senhor. A nossa confiança não está na armadura, mas também a nossa confiança não está no exército. A nossa confiança está exclusivamente no Senhor. Eu preciso e gostaria de destacar de todas as partes da armadura, queria fazer destaque de uma porque ela é central. Então ela faz toda a diferença para nós e passar um dever de casa para você. Estude as outras partes da armadura de Deus. Elas são tão significativas. Você vai compreender muitas coisas aqui descritas por Paulo. Estude. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, porque a partir do verso 13, é como se Paulo retomasse o que ele tinha dito no verso 11. Ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para ficar firme e para neutralizar as ciladas do diabo, certo? Então ele vai agora fazer um resumo e ele diz assim, por que estou dizendo isso? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue.
mas é contra principados e potestades, é contra os dominadores desse mundo tenebroso. Então ele vai falar um pouco do contexto da luta. E agora ele volta para a armadura no verso 13. E ele diz, ele volta para a posição firme. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Ele repete, retoma o assunto. E aí, no verso 14, ele vai falar da arma, da parte central da armadura. E ele diz assim, estai, pois, firmes, cingindo-vos. Cingindo, é como colocar um cinto, irmão. Cingindo-vos com a verdade. Irmão, a verdade é o cinto da armadura. O cinto é o que segura a roupa, certo? O cinto, nós podemos dizer que é o que dá estruturação para a roupa. O cinto é o que vai equipar o guerreiro. Porque quando nós olhamos para a espada do Espírito, onde você acha que está a espada, irmão? A espada está presa no cinto. Porque a espada do Espírito é a verdade. Então ela está presa no cinto da verdade. Compreende? O cinto é o equipamento central da armadura. E o cinto é o cinto da verdade. Agora, o que eu preciso dizer para você, irmão? A verdade está aí na sua mão. A verdade é a palavra de Deus. Se nós não olharmos isso com seriedade, se nós não olharmos para Paulo dizendo assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, se nós não olharmos para Paulo estimulando e para os textos da palavra que dizem que a palavra deve permanecer no nosso coração, eu guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti, irmão, que chance que nós teremos na batalha? Nós hoje temos jovens que, se nós perguntarmos aqui, têm dificuldade de falar 2, 3 versículos de cor. Se eu pedir para levantar 1, 2, 3 jovens aqui para falar 5 versículos de cor, nós vamos ter dificuldade, irmão. Agora, qual é a nossa chance? Como que esses jovens vão ter condições de tomar posição e resistir contra as ciladas? Você vê isso, irmão? Que necessidade que nós temos de voltar, retornar à palavra, compreender que a palavra é o cinto da armadura do guerreiro de Deus, e que o bom soldado está preparado, estruturado, sua roupa está sustentada com o suporte da verdade. Você vê isso? Então que o Senhor nos ajude, para que nós olhemos para a palavra, não como se ela fosse uma palavra mágica, que de vez em quando você pega, abre um versículo e pede para Deus te abençoar. Irmão, a palavra de Deus precisa ser manejada por nós. É por isso que Paulo olhou para Timóteo e disse, Timóteo, dedique-se à verdade, maneje bem a palavra da verdade, ensine a tempo, fora do tempo, convença, transmita a homens fiéis, que o Senhor nos ajude, porque senão nós seremos aqueles que recebem tudo de segunda mão. Tudo de segunda mão. Quem é você? Você tem recebido do Senhor de primeira ou de segunda mão? Você está sentado aí em berço esplêndido, recebendo daquilo que outros irmãos têm dedicado à palavra, e isso é maravilhoso. O Senhor levantou homens para isso. Mas você tem recolhido seu maná diário, irmão? Se você não estiver, eu preciso te dizer que você será atingido na batalha, se já não foi. Se já não foi. Quantos jovens têm sido atingidos? Quantos que estavam aqui no ano passado e nesse ano não estão? São quantos, irmãos? Quantos que têm sido atingidos? Responda você, pergunte isso ao Senhor, vá aos pés do Senhor. Isso é sério, irmão. Nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de força de expressão. Não me entenda mal. Nós estamos
desejando que pelo Espírito o Senhor abra os nossos olhos e nós realmente sejamos encorajados ao que o Senhor espera da sua igreja. Agora, para nós encerrarmos no resto de tempo que nós temos, eu quero destacar 5 princípios espirituais de uma batalha muito conhecida, talvez, dos irmãos, em 1 Samuel, capítulo 17. Abra a sua Bíblia, por favor. 1 Samuel, capítulo 17, nós temos aí o registro de uma batalha. E essa conhecida batalha apresenta para nós um guerreiro de Deus, Davi. Sabe o que significa Davi, irmão? Davi significa amado. Davi, o guerreiro de Deus, está aí numa batalha. E é tão interessante esse contexto, 1 Samuel, capítulo 17. Todos localizaram? 1 Samuel, capítulo 17. O desafio de Golias. Amém? Então preste atenção aqui. Em 1 Samuel capítulo 17, nós temos muitas coisas. Nós gastaríamos muito tempo estudando esse capítulo. Mas eu gostaria apenas de extrair 5 princípios espirituais que vão nos ajudar a compreender como responder nessa batalha que, queira você ou não, perceba você ou não, a igreja está inserida. Se você não está percebendo, irmão, peça ao Senhor que abra seus olhos. Mas o fato é que nós estamos em um contexto de lutas, onde não há paz. Breve nosso Senhor voltará, mas nós não estamos em um contexto de paz. Então Davi, ele se encontra com Golias, apenas para destacar, o verso 1 vai apresentar para nós que é na guerra mesmo que ele estava. Então diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, e em Éfes-Damim. Os filisteus prepararam suas tropas para a batalha. E então nessa batalha se levantou o mais importante guerreiro dos filisteus. Sabe o que significa Golias? Esplendor. Golias significa esplendor. Irmão, os filisteus na Bíblia são uma figura de algo, você sabe? Os filisteus, o povo filisteu na Bíblia é uma figura de algo. Sabe do quê? Do nosso ego. Os filisteus são uma figura do eu. Daquilo que é nosso natural, nossas forças naturais, nosso homem natural, o ego. Esses são os filisteus. Então, o esplendor do ego se levanta, Golias. Então, ele se levanta e começa a afrontar o povo de Deus. Apenas para destacar algo sobre Golias, Golias tinha 2,90 metros de altura, irmão. Ele era realmente um gigante. 2,90 metros de altura. Ele levava de 2,90 metros a 3 metros, para não ser dogmático. Ele tinha em torno de 3 metros de altura. Davi era um moço jovem, formoso, mas pequeno, perto do Golias. O Golias era um guerreiro tão treinado, que era mais ou menos se nós colocássemos um menino desse aqui, um jovem, para entrar no ringue, por exemplo, com o John Jones, para uma luta. Então um guerreiro, um lutador absolutamente treinado, para lutar com alguém que nem conhece aquele campo de batalha, aquele ambiente de batalha, aquele tipo de batalha, embora Davi discernisse claramente que era uma batalha. Mas, irmão, o Golias era alguém tão grande que ele carregava, se você ler aí no verso 5, está dizendo que ele vestia uma couraça de escamas que tinha o peso de 5.000 ciclos de bronze. Sabe o que é isso? Ele carregava uma couraça de 70 quilos. Dá para você imaginar quem era esse homem? Golias. Agora, por que estou dizendo isso? Para que fique claro para você que Davi tinha um discernimento claro a respeito do campo de batalha e de quem era o seu inimigo.
Naturalmente falando, você acha que Davi tinha chance contra Golias? Naturalmente, você acha que você tem chance contra o diabo? Mas Davi fez algo que o Senhor espera de mim e de você. Ele se concentrou e observou quem era esse inimigo. Então, o primeiro princípio que eu gostaria que você destacasse aí é que o inimigo é muito real. Esse é o primeiro princípio. Golias era um guerreiro poderoso e real. Isso estava absolutamente claro para Davi. Irmão, isso parece óbvio, mas não tem nada de óbvio. O inimigo é um guerreiro astuto e poderoso. Se nós não estivermos atentos, nós vamos sucumbir. O apóstolo Paulo chega a dizer, em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, ele vai dizer que por causa, preste atenção, irmão, abra esse texto, por favor, não desmarque 1 Samuel 17. Abra esse texto. O apóstolo Paulo vai dizer algo que significa muito para nós agora. 2 Coríntios capítulo 2, olha o verso 11. Antes do verso 11, vamos ler o 10. Ele diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. E aí o verso 11 diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. As artimanhas é uma palavra bem próxima daquela método, ciladas. Não ignoramos os desígnios. Agora, o que Paulo está dizendo aí? Ele está apresentando para os coríntios que o nosso inimigo é tão real e astuto que, se entre nós houver falta de perdão, preste atenção, irmão, se entre nós houver falta de perdão, haverá uma brecha na armadura, e ele irá atacar, e ele vai golpear você. Você percebe? Não ignoramos seus ardis. Para que ele não alcance vantagem, nós precisamos nos perdoar mutuamente. E esse é só um aspecto que eu queria destacar para você. Você vê? Paulo tinha, assim como Davi, uma compreensão de que aquele guerreiro era muito real. Parece óbvio, mas nós precisamos identificar o inimigo. Você percebe, irmão? Nós não precisamos mapear a sua ação. Nós não precisamos saber onde ele está atuando, mas nós precisamos ter entendimento espiritual de que há um inimigo que anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para tragar. Como já dizem os servos de Deus do passado, ele é um leão que ruge sem os dentes, mas ele continua feroz e atemorizando muitos fracos do povo de Deus. Então, que o Senhor nos ajude. Vamos voltar a 1 Samuel 17 e retomar, então, o primeiro princípio. O inimigo é real. Golias era um inimigo poderoso e real. Segundo princípio, verso 4. Deixa-me localizar. Segundo princípio, verso 16. Verso 4, para quem quer marcar um versículo, é o primeiro princípio. Verso 4, primeiro princípio, é a apresentação de Golias. Verso 16, segundo princípio, diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Irmão, tão interessante. 40 na Bíblia é um período que chama atenção. O número 40 vai aparecer muitas vezes na Bíblia. E ele representa algo. 40 na Bíblia fala de um período completo de provas e testes. O Senhor passou 40 dias no deserto. O Senhor, para dar num período de provas da sua ressurreição, durante 40 dias, ele apareceu 10 vezes para os seus discípulos. 40 dias
40 anos o povo peregrinou naquele deserto. 40 anos Moisés esteve no Egito, mais 40 no deserto, 40 liderando o povo do Senhor. Então 40 indica na Bíblia um período completo de provas e de testes. O que então, que princípio que nós temos aí? Nós temos um princípio que eu gostaria de chamar de uma oposição definida, irmão. O nosso inimigo, ele não é só um inimigo, ele é um inimigo que vai, durante um período completo e definido, ele vai testar e provar e afrontar o povo do Senhor. Esse é o nosso inimigo. E nós estamos nesse período de testes. 40 dias seguidos, de manhã e à tarde, sem trégua, Golias afrontava o exército do Senhor. Então esse é o segundo aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção. Terceiro aspecto, os versos de 26 a 28. Versos de 26 a 28. Diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferira este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço tua presunção e tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Irmão, o terceiro princípio que eu gostaria de chamar a sua atenção é: no contexto da batalha, a fé genuína sempre olhará para o Senhor e despertará a crítica daqueles que são frouxos. A fé genuína sempre olhará para o Senhor e ela sempre irá despertar críticas daqueles maus soldados. Irmão, quando Davi olhou para Golias, quando ele olhou para aquele filisteu, ele não ficou olhando para o tamanho do filisteu. Ele entendeu que o que estava acontecendo naquela batalha era uma afronta que estava sendo colocada sobre o povo do Senhor. Então Davi se apresentou diante do Senhor para ser um instrumento para retirar a afronta. Agora, irmão, quem é você? Será que você tem sido aquele soldado que a fidelidade de outros irmãos te incomoda e você os critica? Será que, como Eliabe, você vê um irmão fiel, genuíno, que tem tido uma fé genuína, disposição verdadeira, e você então é aquele sabotador? Será que quando sua esposa, irmão, pontua algo importante que precisa ser reconsiderado em casa, você responde como um cooperador ou um sabotador? Quem é você, jovem? Quem é você? Você é um Davi que olha para aquele gigante e não vê o tamanho do gigante, porque não importa o tamanho de Davi e nem importa o tamanho de Golias. Davi estava olhando Golias com os olhos do Senhor. Então, a preocupação de Davi não era com a recompensa que Saul estava oferecendo. A preocupação de Davi era com a afronta que estava sobre o povo do Senhor. Então Davi diz: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Irmão, será que nós temos estado atentos à batalha espiritual na qual nós estamos inseridos, irmão? Ou será que nós não temos percebido nada? Nós estamos alienados, esperando o próximo evento, distraídos, compravam, vendiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou todos eles.
Que o Senhor nos ajude, que o Senhor desperte nossos corações, para que nós compreendamos o que significa a batalha espiritual. Davi compreendeu. Então, em primeiro lugar, ele identificou o inimigo. Ele observou que Golias realmente era um guerreiro poderoso. Ele também observou que Golias representava um grande teste para o povo de Deus. E ele então se levanta com fé genuína e olha para o Senhor e não olha para o gigante. Mas Eliabe era um mau soldado. Então ele olha para Davi e diz: eu bem conheço a tua presunção. Irmão, a fidelidade dos outros, quando nós somos infiéis, nos incomoda. Sabe por quê? Porque nos expõe. Expõe a nossa infidelidade. A fidelidade de outros expõe a nossa infidelidade. Então nós criticamos. Também não precisava ser tão assim, né? Nossa, mas para que tanto? Então são aquelas críticas veladas, aquela sabotagem velada. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor levante Davi entre nós. Que o Senhor nos livre de sermos como Eliabe, sabotadores daqueles que têm sido levantados para retirar a afronta de sobre o povo do Senhor. Porque é isso que tem acontecido. Afronta sobre o povo do Senhor. Esse é o nosso terceiro princípio. Vamos ao quarto princípio, versos 31 a 40. Eu não vou ler todo o trecho. Depois você, mais uma lição. Estude isso na sua casa. O que está acontecendo aqui nos versos de 31 a 40 é que Saul está oferecendo para Davi a armadura dele. Porque eles viram que Davi era alguém posicionado, firme, convicto. Então eles levaram. Se eles não tivessem visto, se o testemunho de Davi não fosse vigoroso, ninguém tinha levado ele diante do rei. Mas eles permitiram que ele fosse diante de Saul. Então Saul oferece para Davi a armadura dele. É isso que está acontecendo aí, irmão. E eu gostaria de chamar esse princípio de uma compreensão que as nossas armas não são carnais. Porque Davi, esse é o nosso quarto princípio. Saul está apresentando aqui para ele a sua armadura. E ele diz para ele: você ainda é moço. Você tem certeza? Olha bem aquele filisteu. Você ainda é moço. Então Davi, baseado nas convicções que tinha, que eram loucura para Saul, Saul deve ter rido quando Davi olhou e disse assim: eu matei um leão e matei um urso, quando eles atacaram o rebanho. Porque Saul não sabia de nada a respeito de vigor espiritual, irmão. O que sabia Saul era da carne. Porque Saul é aquele infiel ao Senhor, que não reinou como agradava o Senhor. Então ele não sabia de nada no aspecto espiritual. Então ele oferece para Davi uma armadura. E ele manda Davi vestir uma armadura. E no verso 39 diz assim: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Irmão, presta atenção, o que está sendo apresentado para nós é que Davi não era um guerreiro que tomava armas carnais. Ele jamais havia usado as armas de Saul. Davi era muito diferente de Saul, irmão. Davi tinha unção, Saul tinha função. Saul tinha função, Davi tinha a unção do Senhor. Ele não havia usado aquelas armas. E então o verso 39 vai dizer que ele experimentou andar, porque jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, olha o que ele diz: não posso andar com isso, pois nunca o usei. Será que esse também é o seu testemunho, irmão? Ou será que você tem militado com armas carnais? Será que você tem tentado resistir com o seu próprio esforço? Será que você tem lutado? De que maneira, irmão? De que maneira você tem lutado? Nesse caso aqui, quero lembrar uma coisa que já disse para vocês. Os jovens, os meninos, vão ter muitas lutas e dificuldades com os olhos. Como você tem lutado, irmão? Quais as armas? Será que você tem aprendido como Jó,
que pôde dizer com tanta força que era fiel ao Senhor e que jamais colocaria os seus olhos sobre uma donzela? Esse era Jó. Ele diz: como eu colocaria os meus olhos sobre uma donzela? Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Jamais eu os colocarei sobre uma donzela. Moço, será que você tem batalhado com as armas corretas? Irmã, e já disse para as irmãs, o problema maior das irmãs está aqui, ó. A que você tem dado ouvido, irmã? Como você tem pelejado nessa batalha? Aqui você tem concentrado seu ouvido. Seu ouvido é um lugar importante, porque se ele for ganho, você perderá a batalha. Que o Senhor nos ajude. Davi compreendeu isso com clareza, e ele não usou as armas de Saul. E o verso 39 termina dizendo: e Davi tirou aquilo de sobre si. Ele tirou de sobre si. Tenho que te fazer uma pergunta aqui, irmão. O que você está usando que é carnal e que você precisa tirar de sobre si? O que você está usando nesse contexto de batalha que você precisa tirar de sobre você? Pergunte ao Senhor, quero te lançar um desafio. Pergunte ao Senhor. Vá diante do Senhor e ore: Senhor, tem alguma coisa sobre mim que tem sido usada como uma arma por mim e que eu preciso tirar de sobre mim e confiar exclusivamente em Ti e nas armas da nossa milícia que são poderosas em Deus? Esse é o nosso quarto princípio. O quinto princípio, versos 45 a 47, e diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Deus dos exércitos, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, presta atenção, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que maravilhoso, irmão. Porque saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Quinto princípio, que eu gostaria que você considerasse. Nós vamos chamar esse princípio de do Senhor é a guerra. Davi compreendeu que a batalha não era dele. Davi compreendeu que ele era um instrumento do Senhor. Então ele olha para o gigante e diz: você vem contra mim com todas as suas armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, porque é a Ele que você tem afrontado. Então Davi é um instrumento para que Golias fosse colocado diante do Senhor. Então nós sabemos como termina essa história. Porque Davi compreendeu que nesse caso não há lugar para incredulidade, irmão. Nesse caso não há lugar para um coração titubeante. Se você tiver um coração incrédulo, você irá titubear diante do gigante. Mas não há lugar para incredulidade, apenas para fé. Porque do Senhor é a guerra. Para nós encerrarmos, eu vou só citar algo para você que eu gostaria que você depois lesse na sua casa. Em Juízes capítulo 7, o Senhor levanta um juiz. E eu gostaria de citar isso só para fortalecer esse último princípio, para que você compreenda por que do Senhor é a guerra e por que isso é importante na batalha. Em Juízes capítulo 7, o Senhor levanta um juiz conhecido, Gideão. Tão interessante.
Porque Gideão, ele vai para a batalha com 32 mil homens. Interessante. 32 mil para guerrear contra 100. Já era uma coisa realmente difícil. Ele estava indo batalhar contra os amalequitas e eles tinham 100 mil homens e ele tinha 32. E então o Senhor olha aquilo e diz assim: Gideão, chama esse povo todo, porque eu quero que uma coisa fique clara para você e para todos eles, que essa batalha não é de vocês e que não é pela força de vocês que essa batalha será ganha. E eu quero que não tenha nenhuma dúvida. Então chama todo esse povo. E então o Senhor fez uma redução drástica para nós encurtarmos a história. E de 32 mil, nós sabemos que Gideão foi para uma batalha com quantos homens, irmão? 300 homens contra 100 mil homens dos amalequitas. Você sabe o que é isso? Do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Nós precisamos estar convictos, porque se não for assim, você será atemorizado. Sabe por quê? O gigante é grande, irmão. Mas nosso Deus é maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que o Senhor siga falando aos nossos corações.